Alguém entrou no aeroporto usando botas de combate, um moletom oversized e jeans rasgados. Estava estiloso até que tudo foi detectado. As botas foram tiradas. O moletom acionou o scanner. A esteira estava cheia de metal. Revista completa. Perdeu o portão de embarque. Tudo por causa de uma roupa. O que você veste no aeroporto pode literalmente moldar a experiência de toda a sua viagem. Das filas da TSA à energia do passageiro ao lado, dos atrasos aos upgrades inesperados, sua roupa diz mais alto do que seu cartão de embarque. Este vídeo analisa os looks de viagem que silenciosamente arruinam seu conforto e o que vestir em vez disso se você quiser passar pela segurança com mais tranquilidade, receber menos olhares e ter um voo muito melhor. Vamos lá! Você está atrasado. A fila da segurança está enorme. E quando finalmente chega a sua vez, você está curvado, lutando com as botas de cadarço enquanto a pessoa atrás de você suspira alto o suficiente para metade do terminal. Parece familiar? Escolher o sapato errado para o aeroporto não é um problema pequeno, pode arruinar todo o seu dia de viagem. Botas de cano alto, tênis com cadarços intermináveis, solados grossos, zíperes, detalhes metálicos. Qualquer coisa que te obrigue a parar e a se atrapalhar é um sinal de alerta. Elas te atrasam, atrapalham a fila ou acionam o detector de metais para uma revista inesperada. E o outro lado da moeda? Não é melhor. Chinelos ou sandálias finas são fáceis de calçar, claro, mas tente correr sobre um piso brilhante quando seu portão de embarque muda de última hora. Um sapato sai do pé, você escorrega, braços se debatendo, todo mundo olhando, e isso se você não cair. Ou pior, você está no banheiro do aeroporto, seu pé escorrega e de repente você está descalço naquele chão. Arrependimento instantâneo. Os pés incham no ar também, transformando os sapatos justos em pequenas câmaras de pressão. E durante uma evacuação de emergência, o par errado pode se tornar um verdadeiro perigo, tropeçar em cadarços soltos, escorregar em degraus de metal ou tentar correr descalço em meio à fumaça e à confusão. Então, o que realmente funciona? Tênis leves, fáceis de calçar, tênis de corrida com ótima aderência. Eles saem facilmente na segurança, voltam a calçar instantaneamente e mantêm você firme literalmente, seja correndo para uma conexão apertada ou se preparando para um pouso turbulento. Você finalmente passa pela segurança. Sapatos fora, bandejas empilhadas, braços erguidos. E então, pés descalços. Naquele chão frio e brilhante do aeroporto que já viu de tudo, desde cafés com leite derramados até manchas que ninguém quer identificar. Sem meias. Essa é a situação. A menos que você esteja em uma fila do pré-check, a maioria dos aeroportos ainda exige que você tire os sapatos, o que significa que suas meias, e não seus calçados, são a única barreira entre você e aquele chão público. É por isso que as meias não são um detalhe insignificante. Elas importam. E não quaisquer meias, as meias certas. A maioria das pessoas escolhe algo macio, elástico e confortável, e em um voo longo, esse tipo de conforto faz toda a diferença. Mas as meias fazem mais do que isso. Elas são sua primeira linha de defesa para o conforto, a higiene e até mesmo o bem-estar geral. Se o seu voo durar mais de 2 horas, meias de compressão são uma escolha inteligente. Elas ajudam na circulação, reduzem o inchaço e mantêm suas pernas com uma sensação normal, especialmente quando você fica sentado por muito tempo. É uma daquelas coisas que você só valoriza quando aterrissa e sente que suas pernas estão com o dobro do tamanho normal. E se você é do tipo que tira os sapatos no meio do voo, o que, sejamos honestos, a maioria de nós faz, faça um favor a si mesmo, leve um par de meias limpas. Calçar um par de meias novas depois da decolagem é surpreendentemente refrescante, especialmente se as meias que você usou na segurança já passaram por bem muita coisa. Vamos à pergunta principal: calça ou bermuda no voo? À primeira vista, a bermuda parece a escolha óbvia. É arejada, confortável e mantém você fresco. Mas aviões? São congelantes. E não apenas um pouco frios, são inesperadamente gelados. Se você já ficou sentado por horas com o ar gelado batendo direto nas suas pernas, você já sabe. Então sim, calça ganha. Sempre. Mas não qualquer calça. Você precisa de algo que atenda a 3 requisitos essenciais: macio, elástico e totalmente sem restrições. Pense em calças de moletom ou calças chino próprias para a viagem. Qualquer coisa com cós folgado é um bônus, especialmente se você tende a inchar durante o voo, o que acontece com a maioria das pessoas. Cós apertado, tecido rígido, cintos volumosos? Nem pensar. E aqui está algo que os viajantes raramente consideram: segurança.
Calças legging e outros tecidos sintéticos podem representar um risco real caso ocorra um incêndio a bordo. Portanto, evite os sintéticos. Fibras naturais como algodão ou lã são uma opção mais segura e inteligente, além de serem extremamente confortáveis para longas horas de voo. O caimento também faz muita diferença. Calças de pernas largas podem parecer estilosas, mas são um desastre completo quando você está se movimentando em um aeroporto. Elas arrastam no chão do banheiro, enroscam nas escadas rolantes e acumulam toda a sujeira pelo caminho. Prefira modelos mais ajustados ou slim, mais limpos, mais organizados e mais seguros. E aqui vai uma dica importante: esqueça macacões e jardineiras. Eles ficam lindos, até você estar em um banheiro minúsculo de avião e perceber que precisa praticamente se despir para usá-lo. Nada ideal a 10.000 metros de altitude. Não é a primeira coisa que os viajantes pensam ao fazer as malas, mas faz toda a diferença. Escolha a roupa íntima errada e você sentirá o desconforto durante todo o voo. Horas em um assento apertado. Ar seco na cabine. Espaço limitado. Isso já é desconfortável o suficiente. Adicione uma roupa íntima apertada que retém o calor ou a umidade. Aí a viagem se torna longa e miserável. Evite qualquer coisa sintética que não permita a respiração da pele. Renda, modeladores, tecidos justos, ficam bonitos, mas dentro de uma cabine pressurizada se transformam em uma mini sauna. As melhores opções são algodão, lã merino ou microfibra com tecnologia de absorção de umidade. Marcas como Nicloirism, The White Company e Icebreaker Merino oferecem opções ideais para viagens, que mantêm o corpo fresco, seco e respirável, mesmo em voos. E não se esqueça do caimento. Em voos longos, o corpo incha principalmente na cintura e nos quadris, então algo que parecia confortável de manhã pode começar a incomodar no meio da viagem. Dica: escolha um tamanho maior do que o normal para maior conforto quando estiver sentado por horas. E sempre leve uma peça extra na bagagem de mão. Você pode achar que não vai precisar, até precisar mesmo. Uma vez, alguém passou um voo de 10 horas com a roupa íntima úmida porque esqueceu a reserva. Não seja essa pessoa. Você já separou os sapatos, meias e calças? Então vamos dar uma olhada no look completo. Como montar algo que funcione bem do check-in ao pouso? Comece com camadas. O segredo não é a moda, mas sim a flexibilidade. A temperatura dentro do avião sobe e desce constantemente, e as áreas de embarque podem parecer congeladores ou saunas sem aviso prévio. Por isso, use camadas que você possa vestir e tirar facilmente. Uma camiseta básica, um moletom leve e uma jaqueta externa respirável oferecem opções sem parecer volumoso. E falando em jaqueta, escolha uma com espaço para guardar coisas. Não bolsos minúsculos para um protetor labial, mas bolsos fundos com zíper que acomodam itens importantes. Você se surpreenderia com o peso que pode tirar da sua bagagem de mão, carregadores portáteis, cabos e até mesmo o carregador do laptop. Isso não vai te ajudar a passar pela segurança sem problemas, mas pode evitar aquele momento constrangedor de sua mala estar com excesso de peso no check-in. Só lembre-se de que você terá que tirar a jaqueta na segurança, então mantenha os bolsos organizados. Não seja a pessoa que fica procurando cabos soltos enquanto todo mundo espera. Quanto à cor, escolha tons neutros ou escuros. Não apenas porque parecem limpos, embora pareçam mesmo, mas porque turbulências, derramamentos e xícaras de café amassadas não se importam com a sua roupa. Tons escuros disfarçam sujeiras e tecidos que não amassam permanecem impecáveis mesmo depois de horas sentado. E aqui vai algo que as pessoas geralmente não dizem em voz alta, mas que realmente importa. A forma como você se veste pode influenciar a maneira como você é tratado. Muitos viajantes no Reddit mencionaram que quando se vestiam de forma elegante, sapatos limpos, uma camisa de colarinho simples, roupas que pareciam bem escolhidas, enfrentavam menos perguntas na imigração, tinham check-ins mais tranquilos e até recebiam gentileza inesperada da equipe e de outros passageiros. Uma pessoa chegou a dizer que foi confundida com um membro da tripulação de um avião só porque estava com uma aparência bem arrumada. Então, não se trata de tentar impressionar ninguém, mas parecer organizado e bem vestido? Isso faz diferença em um lugar onde as primeiras impressões acontecem instantaneamente. Quanto aos acessórios, use o mínimo possível. Um relógio, brincos pequenos, se usar, nada volumoso, nada que acione os detectores. Se possível, dispense o cinto. Você terá que tirá-lo na segurança, e ninguém quer ficar mexendo com fivelas com pessoas esperando atrás.
No fim das contas, uma boa roupa para o aeroporto não se trata de elegância, mas sim de mobilidade, conforto e preparação para qualquer imprevisto durante a viagem. Agora vamos falar sobre roupas que parecem boas na teoria, mas que se tornam um desastre em altitude de cruzeiro. Um dos piores exemplos? Roupas que retêm odores. Tecidos como poliéster e rayon podem parecer leves, mas depois de horas em uma cabine fechada e seca, começam a absorver suor e odores. Em um voo de longa duração, ou mesmo se você estiver apenas na pista, você agradecerá por ter escolhido algo respirável. Outro problema: roupas que não se ajustam ao corpo. Aquela blusa que parecia perfeita às 8 horas da manhã pode começar a incomodar suas costelas depois de 3 horas. Cós apertado, costuras ásperas, golas rígidas, nada disso combina com a postura durante o voo. E não se esqueça dos detalhes incômodos: alças que escorregam, botões que repuxam. Se você está ajustando suas roupas mais do que o cinto de segurança, elas não foram feitas para voar. E lembra do que falamos antes sobre leggings? Provavelmente te pegou de surpresa. Elas são confortáveis com certeza, mas muitas são feitas de fibras sintéticas que não apenas queimam, como derretem. Na rara, porém muito real, possibilidade de um incêndio a bordo ou evacuação de emergência, esses materiais podem grudar na sua pele e causar ferimentos muito piores do que tecidos naturais jamais causariam. Isso não é um mito de viagem, foi apontado pela jornalista de aviação Christine Negroni em uma entrevista citada pelo New York Times. O conselho dela? Evite fibras artificiais quando for voar. Ninguém gosta de pensar nos piores cenários, mas se você está tentando viajar de forma inteligente, vale a pena considerar. Roupas novas também merecem cuidado. Só porque uma roupa fica incrível em casa não significa que ela resista a 6 horas seguidas sentada, suando ou se esticando. Teste-a antes da viagem, seu eu do futuro agradecerá. Agora, aqui vai algo ainda menos óbvio. Roupas extremamente ousadas ou chamativas podem às vezes atrair o tipo errado de atenção no aeroporto. Muitos usuários do Reddit mencionaram que quando usavam looks ultra ousados, jeans rasgados, camisetas de bandas de metal, botas de combate, jaquetas com taxas, eram selecionados aleatoriamente para inspeções extras com muito mais frequência. Uma pessoa disse que depois de trocar para um look de viagem simples, calça de moletom básica, um suéter macio, tatuagens cobertas, essas inspeções extras praticamente desapareceram. E já que estamos falando sobre isso, vamos falar de shorts. Sim, eles são confortáveis e frescos, mas simplesmente não são feitos para a vida em um avião. Primeiro, as cabines ficam frias, surpreendentemente frias. Você pode se sentir bem na decolagem, mas algumas horas depois estará enrolado sob um cobertor fino da companhia aérea se perguntando por que não escolhe. Mesmo que não estejam te tocando, ainda assim não é agradável de se ver. Justo ou não, as pessoas reparam. E em espaços apertados, vestir-se com um pouco mais de cuidado realmente ajuda a todos. Resumindo, se sua roupa seria desconfortável durante um atraso, irritante em um assento no meio ou até mesmo um pouco constrangedora em uma evacuação, vale a pena repensar. Use algo que te dê suporte, respeite seu espaço e o de todos os outros, e você chegará de muito melhor humor. Você acertou em cheio na roupa perfeita para o aeroporto: calça de moletom confortável, tênis fáceis de calçar. Mas aquele relógio, aqueles brincos, ou até mesmo um AirTag, eles podem de repente te transformar no VIP da fila da segurança, pelos motivos errados. Veja os acessórios. Seus sarvates elegante ou anéis grandes, estilosos, mas para os scanners da TSA, são basicamente pequenas bandeiras vermelhas. Imagine o seguinte: alguém esquece um AirTag no bolso da jaqueta. A segurança o considera suspeito, e de repente, são 10 minutos de revista na bagagem enquanto a pessoa está suando e perdendo a pausa para o café. Uma escolha inteligente? Coloque todos os itens de metal, anéis colares, cintos, em uma pequena bolsa com fecho antes de chegar aos scanners. É rápido, organizado e agiliza o processo. Dica extra: troque os cintos de metal por um de tecido, como o Friction Belt da Patagônia, sem alarmes, máximo conforto. Dispositivos médicos como bombas de insulina, próteses ou cateteres implantáveis são totalmente permitidos. Mas não deixe a TSA adivinhar o que você tem sob a roupa. Informe o agente com antecedência e leve um cartão de notificação da TSA, disponível em tsa.gov. Uma viajante que conheço passou pela segurança sem problemas com apenas um bilhete simples explicando sobre sua bomba de insulina. Sem ela, espere um atraso de 15 minutos. As regras variam.
Heathrow pode te liberar, mas os scanners de Singapura são rigorosos. Sempre verifique as diretrizes da TSA e da companhia aérea antes de voar. Pequenos detalhes podem causar grandes atrasos. Faça as malas de forma inteligente, prepare-se com antecedência e você passará pela segurança como um profissional. Essa é a questão das viagens aéreas. Muita coisa está fora do seu controle. Mas o que você veste? Isso é totalmente por sua conta. E quando você se veste com um pouco de estratégia, conforto, funcionalidade e um toque de bom senso, você sentirá a diferença. Na fila da segurança, no seu assento, mesmo quando estiver correndo para pegar uma conexão. Então, da próxima vez que fizer as malas, não se concentre apenas no seu destino. Pense em como você chegará lá. Uma roupa elegante não resolverá um voo atrasado, mas tornará a espera muito mais suportável. Se você tem uma roupa favorita para o aeroporto ou um desastre de guarda-roupa de viagem que nunca esquecerá, conte nos comentários. Quero saber. E se isso te ajudou a repensar o que vestir na sua próxima viagem de avião, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais dicas de viagem inteligentes.